Administração geral. Estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas pela existência de vários níveis hierárquicos na organização. Resposta errada. Na departamentalização por critério territorial, a estrutura organizacional se baseia nas funções executadas por cada unidade. Resposta errada. Considere que uma determinada organização tenha adotado, como modelo de estrutura organizacional, uma estrutura matricial. Isso significa que, entre outras características, tal organização a. é descentralizada no que concerne à atuação operacional, com presença de filiais ou sucursais, porém, centraliza sua apuração de resultados na unidade matriz. B. Possui centros de resultados ou órgãos vinculados a projetos com duração limitada à duração de tais projetos e outros órgãos de apoio, estes últimos de natureza permanente. C. É departamentalizada pelo critério geográfico, com centros de custo vinculados ao perfil da clientela correspondente, portanto, de natureza mutável. D. É departamentalizada pelo critério de produção, com subdivisão em área fim e área meio, estas últimas de natureza não permanente. É fortemente centralizada, ao contrário do modelo divisional, não comportando departamentalização ou instituição de centros de custos com autonomia para a apuração de resultados. Resposta B. Possui centros de resultados ou órgãos vinculados a projetos com duração limitada à duração de tais projetos e outros órgãos de apoio, estes últimos de natureza permanente. Entre os diferentes tipos de estrutura organizacional, aquela inspirada em Alfred Sloan, e cujo exemplo mais emblemático é a aplicação, nos anos 1950, na General Motors, corresponde à estrutura a. Matricial, caracterizada pela segregação de atividades administrativas das operações ligadas a partir dos denominados centros de comando. B. Divisional, caracterizada pela criação de órgãos que operam com relativa autonomia, denominado centro de resultado. C. Sistêmica, com a conjugação de diferentes atribuições técnicas e administrativas em órgãos de competência geral e ampla. D. Funcional, com órgãos permanentes e temporários, estes últimos vinculados à duração de projetos estratégicos. E. Estrutural, pautada pela divisão racional do trabalho, com unidades que atuam de forma sequencial e interdependente, sem qualquer grau de autonomia.
Resposta B. Divisional, caracterizada pela criação de órgãos que operam com relativa autonomia, denominados centros de resultados. Hobbes, Ude e Sobral afirmam que uma estrutura organizacional define como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas. Sobre os 6 elementos básicos que planejam a estrutura organizacional apropriada, associa a segunda coluna. Resposta relacionada com a primeira. Pergunta-chave. Pergunta-chave. 1. Quem tem autoridade no processo decisório? 2. Até que ponto haverá regras e regulamentações para dirigir os funcionários e os executivos? 3. Até que ponto as atividades podem ser subdivididas em tarefas separadas? 4. Qual é a base para o agrupamento de tarefas? 5. A quem os indivíduos e os grupos se reportam? 6. Quantas pessoas cada executivo pode dirigir com eficiência e eficácia? Resposta relacionada. 1. Especialização do trabalho. 2. Departamentalização. 3. Cadeia de comando. 4. Amplitude de controle. 5. Centralização e descentralização. 6. Formalização. Assinale a alternativa que contém a sequência correta de associação de cima para baixo. A. 3, 4, 6, 5, 1 e 2. B. 4, 3, 6, 1, 2 e 5. C. 3, 4, 5, 6, 1 e 2. D. 4, 3, 5, 2, 6 e 1. E. 3, 4, 5, 6, 2 e 1. Resposta C. 3, 4, 5, 6, 1 e 2. Na determinação da estrutura departamental de uma organização, feita com base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de departamentalização funcional. Resposta errada. No que tange aos modelos de estruturas organizacionais, aquele descrito pela literatura como divisional apresenta, como uma de suas principais características e traço diferenciador em relação ao modelo funcional, a existência de órgãos com duração temporária vinculada a projetos que passam a ser o foco principal de atuação da organização. B. Departamentalização por clientela geográfica, abandonando o modelo focado apenas na separação por funções ou atividades. C. Existência de unidades que atuam com relativa autonomia, denominadas centros de resultados, onde são apurados os lucros ou prejuízos respectivos. D. Departamentalização por produto, no primeiro nível da organização, e por clientela nos níveis intermediários e operacionais. E. Mutabilidade da estrutura em face das mudanças ocorridas no ambiente em que a organização atua, buscando a integração ao sistema em que está inserida.
Resposta C. Existência de unidades que atuam com relativa autonomia, denominadas centros de resultados, onde são apurados os lucros ou prejuízos respectivos. Cada vez mais frequentemente, em organizações contemporâneas, especialmente as mais jovens e vinculadas a setores mais dinâmicos da economia, em muitos casos com foco em inovação, as estruturas organizacionais têm se apresentado de variadas formas. Uma dessas formas combinada duas ou mais variáveis, podendo ser áreas funcionais e processos ou produtos, ou ainda projetos, delineando múltiplas linhas de autoridade a serem atendidas. O nome dessa estrutura é A. Matricial, B. Por equipe, C. Funcional, D. Por projeto, E. Vertical. Resposta A. Matricial. Se o desenho da estrutura de uma organização apresenta sequencialmente as partes que compõem um produto final e cada parte é responsabilidade de uma unidade específica, então a organização em questão adotou como critério de departamentalização a estrutura por processo. Resposta correta. No delineamento da estrutura organizacional, devem ser considerados os sistemas de responsabilidades, de autoridades e de comunicação. Resposta correta. Departamentalização significa agrupar em unidades organizacionais as diversas atividades a serem desempenhadas e tem como objetivos aproveitar a qualificação das pessoas, maximizar os recursos disponíveis, descentralizar as responsabilidades e criar meios para a atuação do controle. Resposta correta. A organização informal caracteriza-se por grupos formados a partir de interesses, atitudes e comportamentos comuns, inspirados por formadores de opinião e influenciadores de atitudes.
Resposta correta. O critério de departamentalização funcional, segundo o qual pessoas com habilidades e capacidades distintas são agrupadas nos departamentos, é o mais apropriado para atender às necessidades das organizações modernas na prestação de serviços em ambientes globalizados. Resposta errada. As estruturas organizacionais são representações formais da divisão de responsabilidades e hierarquia de uma organização. Em relação às estruturas organizacionais contemporâneas, é correto afirmar que se evidencia uma tendência de a. Especialização cíclica, b. Associação formal, c. Horizontalização hierárquica, d. Centralização decisória, e. Controle procedimental. Resposta C. Horizontalização hierárquica. As vantagens da departamentalização por processos incluem a convergência de esforços e a alocação temporária de recursos. Resposta errada. A estrutura organizacional, do tipo linear ou em linha, apresenta como vantagens a definição clara de responsabilidades, a flexibilidade e a clareza das linhas de comando. Resposta errada. O conflito entre unidades e entre dirigentes de unidades constitui uma desvantagem da estrutura organizacional do tipo linha e acessória. Resposta correta. De acordo com o conceito de departamentalização, as atividades de uma empresa são agrupadas logicamente em órgãos de acordo com determinados critérios. Entre os critérios adotados para tal finalidade se inserem 1. Produto, 2. Clientela, 3. Geográfico, 4. Funcional,
5. Contingencial. Está correto que se afirma apenas em A. 1, 2, 3 e 4. B. 4 e 5. C. 1, 2 e 3. D. 1 e 2. E. 2 e 3. Resposta A. 1, 2, 3 e 4. Entre os diferentes tipos de estruturas organizacionais abordados pela literatura, a denominada estrutura matricial diverge da estrutura divisional em alguns aspectos, entre os quais, notadamente, pela existência de a. Centros de resultados com autonomia operacional e gerencial, porém não financeira, vinculados à matriz na forma de organograma funcional. B. Autoridade de linha, partindo do principal executivo da organização até os níveis inferiores. C. Cadeia escalar, indicando que cada subordinado recebe ordens e presta contas de acordo com uma matriz de responsabilidades pré-definida. D. Apuração de lucros ou prejuízos de forma centralizada para toda a organização. E. Órgãos vinculados a projetos, órgãos estes com duração limitada à finalização dos projetos correspondentes. Resposta é: órgãos vinculados a projetos, órgão estes com duração limitada à finalização dos projetos correspondentes. A estrutura matricial prejudica a coordenação porque dificulta a comunicação e diminui a flexibilidade. Resposta errada. Tratando-se de departamentalização funcional, a diferenciação e agrupamento de atividades são realizados com base nas saídas ou nos resultados da empresa. Resposta errada. Utilizar a departamentalização funcional em uma organização significa estruturá-la com base em critérios geográficos.
Resposta errada. Nas organizações, a estrutura informal deve ser extinta porque constitui empecilho que interfere e oferece resistência às ordens formais. Resposta errada. A estrutura matricial se caracteriza como um modelo de departamentalização organizacional que é frequentemente adotado em contextos de alta instabilidade, formando equipes temporárias para cada tipo de tarefa. Assinale a opção que apresenta uma desvantagem desse modelo. A. A perda da cooperação entre os departamentos. B. A dificuldade de coordenação causada pela autoridade dual. C. A rigidez processual causada pelo controle excessivo. D. A inibição no conflito construtivo no ambiente organizacional. E. A limitação dos objetivos organizacionais disputados por cada área funcional. Resposta B. A dificuldade de coordenação causada pela autoridade dual. Uma fabricante de produtos de beleza adota departamentalização funcional. A cúpula da empresa vem planejando uma reestruturação para passar a adotar departamentalização por processo. Uma das vantagens da departamentalização por processo é: a. Favorecer a atenção às mudanças ambientais que influenciam o comportamento dos clientes. B. Eliminar os conflitos interdepartamentais. C. Reduzir os riscos operacionais devido à interdependência entre os processos. D. Conferir grande flexibilidade e capacidade de adaptação a mudanças tecnológicas. E. Permitir a obtenção de vantagens econômicas pela plena utilização da tecnologia adotada no processo. Resposta é: permitir a obtenção de vantagens econômicas pela plena utilização da tecnologia adotada no processo. Uma indústria química adota, em seu primeiro nível hierárquico, a seguinte departamentalização: divisão farmacêutica, divisão química, divisão veterinária. Os tipos de departamentalização adotados pela indústria e uma de suas vantagens são, respectivamente: a. Por processo, facilitar a adoção de novas tecnologias. B. Por produto, facilitar a inovação. C. Funcional, favorecer economias de escala. D. Por processo e por produto, maximizar a flexibilidade operacional. E. Funcional e por processo, permitir o agrupamento de especialistas em projetos de inovação.
Resposta B. Por produto, facilitar a inovação. A departamentalização, que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas por uma organização, é denominada departamentalização por processos. Resposta errada. É horizontal a estrutura de uma organização que esteja fundamentada em níveis hierárquicos bem definidos, como procuradores, chefes de departamentos, coordenadores, analistas e técnicos. Resposta errada. Uma empresa pública de grande porte adotava departamentalização por processo. Após uma reestruturação, passou a adotar departamentalização geográfica. A nova departamentalização apresenta, em relação à anterior, a seguinte desvantagem: A. Duplicidade de esforços e recursos. B. Dificuldade de adaptação a condições ambientais. C. Maior risco operacional. D. Menor autonomia decisória para os departamentos. E. Distanciamento da realidade dos mercados atendidos. Resposta A. Duplicidade de esforços e recursos. Alguns autores entendem que há duas formas possíveis de se estruturar uma organização: a forma mecânica, apropriada para ambientes estáveis, e a forma orgânica, apropriada para ambientes em constante mudança. Assinale a alternativa que contém corretamente uma das características de uma estrutura orgânica. A. As tarefas são formalizadas em direitos, obrigações e métodos que são transpostos para os papéis funcionais. B. As operações e o comportamento no trabalho são dirigidos por meio de instruções e decisões tomadas no topo. C. A cultura organizacional, baseando-se nas tradições, regras e nos procedimentos, com reforço no princípio hierárquico. D. Os problemas são divididos e segmentados, sendo resolvidos por encaminhamento às áreas específicas e especializadas. E. As comunicações entre as pessoas são de natureza lateral e seu conteúdo é a base de informações e orientações. Resposta é: as comunicações entre as pessoas são de natureza lateral e seu conteúdo é a base de informações e orientações. A estrutura organizacional
é representada pelo organograma, no qual se encontram diversas informações, como a divisão do trabalho, cadeia de comando e a comunicação organizacional. O organograma, no qual se encontram abaixo da presidência as unidades de trabalho especializadas, como direção de marketing, direção de finanças, direção da produção e operações e direção de recursos humanos, caracteriza uma organização A. Por produto, B. Funcional, C. Por clientes, D. Gerencial, E. Departamental. Resposta B. Funcional. É uma característica dominante do tipo de estrutura organizacional denominada divisional. A. Horizontalização das estruturas com relativa autonomia de gestão, porém com centralização da apuração de custos e resultados. B. Existência de órgãos ou unidades vinculadas a projetos dotados de independência em relação aos órgãos centrais. C. Autonomia de unidades qualificadas como centros de resultado que apuram lucros ou prejuízos autonomamente. D. Departamentalização por áreas geográficas visando maior capilaridade com descentralização de custos e centralização de apuração de prejuízos. E. Departamentalização por clientela com desenvolvimento de projetos autônomos e órgãos cuja existência se limita ao tempo de execução do projeto. Resposta C. Autonomia de unidades qualificadas como centros de resultado que apuram lucros ou prejuízos autonomamente. A estrutura organizacional é a configuração vertical e horizontal de tarefas, autoridade e cargos, e sua representação é feita por meio da departamentalização. Resposta errada. A departamentalização funcional baseia-se na divisão de áreas dentro da organização por serviços. Resposta errada. Entre as vantagens da departamentalização por produtos, inclui-se a flexibilidade para crescimento dos departamentos com base em flutuações de demanda por um produto e facilidade na coordenação interdepartamental com base no produto.
Resposta correta. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados no mesmo nível hierárquico no âmbito das organizações e, em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma da organização em questão. Resposta correta. A organização que, para seu funcionamento, cria departamentos de marketing, finanças e gestão de pessoas, adota o critério de departamentalização por processos. Resposta errada. Considere que determinada organização possui em sua estrutura alguns órgãos permanentes e outros de duração limitada e atrelados a projetos específicos do setor em que atua. A opção por esse tipo de estrutura mostrou-se ao longo do tempo bastante eficiente, notadamente em função da autonomia concedida a tais órgãos, denominados centros de resultados. Trata-se de uma estrutura do tipo A. Gerencial, que se diferencia da funcional em face da alocação de recursos humanos e financeiros em cada área, que se relacionam por meio da cadeia de calar. B. Divisional, que constitui uma evolução da matricial, justamente pelo seu enfoque em projetos. C. Funcional, com horizontalização e autonomia das unidades, sendo, pois, uma evolução do anterior modelo divisional. D. Matricial, que tem como uma de suas características, assim como a do tipo divisional, a apuração de lucros ou prejuízos por centro de resultados. E. Sistêmica, com alto grau de integração entre as unidades, constituindo um aprimoramento do modelo funcional. Resposta D. Matricial, que tem como uma de suas características, assim como a do tipo divisional, a apuração de lucros ou prejuízos por centro de resultados. Suponha que determinada organização apresente características de uma estrutura funcional, o que significa, entre outros aspectos, que a. Utiliza a função como critério para dividir áreas e responsabilidades, porém, apura resultados dentro de sistema contábil único para o conjunto da empresa. B. Atua de forma descentralizada, por região ou produto, sendo que cada unidade apura lucros ou prejuízos de forma autônoma. C. Possui órgãos com duração limitada, vinculados a projetos e outros permanentes, voltados a atividades de suporte. D. É mutável e ajusta suas divisões internas de trabalho às variações do ambiente ou mercado em que atua. E. Possui centros de resultados que funcionam de forma independente, atrelados a funções de gerenciamento e execução. Resposta A. Utiliza a função como critério para dividir áreas e responsabilidades, porém,
apura resultados dentro do sistema contábil único para o conjunto da empresa. A departamentalização efetiva-se na fase do processo administrativo denominada A. Direção, B. Planejamento, C. Organização, D. Controle, E. Institucional. Resposta C. Organização. Considere que uma organização esteja configurada mediante a alocação de atividades da mesma natureza, também ditas da mesma especialidade, em um mesmo órgão. Nesse sentido, possui departamentos de contabilidade, de pessoal, de vendas e assim por diante. O modelo de departamentalização utilizado por essa organização corresponde ao A. Funcional, B. Por produtos, C. Horizontal, D. Organicista, E. Descentralizado. Resposta A. Funcional. É de fundamental importância conhecer e identificar a estrutura de poder da organização, visando compreender as relações de subordinação e hierarquia. A representação gráfica de uma estrutura formal é conhecida como A. Fluxograma, B. Histograma, C. Cronograma, D. Diagrama, E. Organograma. Resposta é organograma. A linha de autoridade formal de uma organização, que define a estrutura hierárquica de relações entre seus membros ou unidades organizacionais, é conhecida como A. Organograma, B. Linha de responsabilização, C. Amplitude de controle, D. Especialização vertical, E. Cadeia de comando. Resposta é cadeia de comando. Entre os fatores que levam à liderança situacional, encontram-se as diversas circunstâncias relacionadas ao líder, conhecimento, valores e experiência, e aos funcionários, capacidade, desejo de assumir responsabilidades e de identificar e resolver problemas, natureza da tarefa a ser desenvolvida e pressão para a conclusão, e à organização, clima organizacional, por exemplo.
Resposta correta. A liderança, orientada para a tarefa ou produção, uma das teorias comportamentais, caracteriza-se pelas ações do líder com a atenção voltada para a equipe, orientação ao seu subordinado, criação de um clima agradável e participação da equipe em tomadas de decisões. Resposta errada. De acordo com a teoria dos traços, determinadas qualidades e características pessoais presentes em um indivíduo são indicativos de que ele poderá ou não vir a ser um líder, mas não determinam se ele necessariamente será bem-sucedido na liderança. Resposta correta. A comunicação é um dos elementos mais importantes no processo de liderança. Resposta correta. A liderança não é uma capacidade inata, mas sim uma competência que pode ser formada por meio de condutas adequadas. Resposta correta. O gestor que define as tarefas, os empregados e os auxiliares que as executarão, exerce o estilo de liderança denominado liberal. Resposta errada. Abordagens teóricas de liderança que se baseiam em traços de personalidade têm a ver com as características de personalidade dos liderados que podem ser usadas para melhorar o clima organizacional. Resposta
errada. Líderes liberais são aqueles que adotam postura consultiva, compartilhando com suas equipes a tomada de decisão. Resposta errada. Em uma delegacia de polícia, Aldo, delegado titular, sempre estimula sua equipe para o exercício do melhor trabalho, e ela, em contrapartida, o respeita e o considera uma pessoa justa, de caráter admirável e com grandes qualidades éticas. Paulo, agente de polícia na mesma delegacia, procura sempre cumprir com suas obrigações, e isso requer que, muitas vezes, assuma o comando de equipes compostas por outros agentes de polícia, os quais, apesar de seguirem suas orientações por vê-lo como um servidor com grande conhecimento acerca do serviço, não possuem uma grande admiração por ele. Nessa situação hipotética, de acordo com os conceitos do poder e liderança, A. Paulo apresenta os poderes de coerção e de competência. B. Aldo apresenta os poderes de recompensa e de competência. C. Aldo apresenta os poderes legítimo e de referência. D. Aldo apresenta os poderes de competência e de referência. E. Paulo apresenta os poderes de coerção e de referência. Resposta C. Aldo apresenta os poderes legítimo e de referência. O estilo de liderança de abordagem, conhecido por grade gerencial ou rede administrativa, leva em consideração a produção e o interesse por pessoas. Resposta correta. Considere que tenha sido contratada uma consultoria especializada em recursos humanos para aprimoramento da liderança dos gestores da Agência de Fomento do Amapá. Referida consultoria utilizou, como embasamento teórico, a teoria caminho-meta ou caminho-objetivo, desenvolvida por Robert House, com base nos estudos da Universidade de Ohio, o que significa, entre outros aspectos, a. Considerar fatores contingenciais ambientais e fatores contingenciais dos subordinados para apontar o estilo de liderança mais adequado à situação identificada. B. Escolher o líder diretivo com o mais eficaz em qualquer situação, salvo quando as tarefas são ambíguas e estressantes, quando cabe então adotar a liderança participativa. C. Optar pela liderança apoiadora, em contraposição à liderança diretiva. Esta que foi o modelo clássico adotado pela anterior estrutura de iniciação preconizada pela Escola de Michigan. D. Optar pelo fortalecimento da eficácia gerencial somente obtida a partir da liderança autocrática, fundada nas habilidades do líder e desvinculada de fatores ambientais ou contingenciais. E. Apostar em uma liderança carismática, fundada no reconhecimento da superioridade do líder por seus subordinados.
Resposta A. Considerar fatores contingenciais ambientais e fatores contingenciais dos subordinados para apontar o estilo de liderança mais adequado à situação identificada. Entre as abordagens correntes sobre o fenômeno da liderança emerge o conceito de liderança transacional, no qual a atuação do líder A. não é determinada, eis que o envolvimento dos liderados no atingimento dos objetivos estratégicos decorre do denominado ajuste espontâneo. B. Inspira os trabalhadores a aceitar mudanças, promovendo a cultura da responsabilidade, propriedade e autonomia no local de trabalho. C. É fundada no carisma e em suas habilidades inatas para conduzir os liderados, promovendo o engajamento aos objetivos propostos. D. É pautada principalmente pela obediência às regras e cumprimento das metas estabelecidas, além de seguir a ideia de recompensa proporcional ao desempenho. E. Depende da conjugação adequada do estilo adotado, diretivo ou apoiador, ao grau de maturidade dos liderados para se mostrar eficaz. Resposta D. É pautada principalmente pela obediência às regras e cumprimento das metas estabelecidas, além de seguir a ideia de recompensa proporcional ao desempenho. Considere que uma sociedade de economia mista, controlada pelo município, esteja implementando um programa de desenvolvimento de seus líderes e, como referencial teórico sugerido pelos consultores contratados, tenha adotado os preceitos da teoria da liderança situacional, desenvolvida por Hersey e Blanchard, que sustenta, entre outros conceitos, que a liderança surge espontaneamente em situações de forte tensão e desafios, as quais, portanto, devem ser fomentadas pelos dirigentes da organização. B. O carisma do líder é o elemento determinante da eficácia da liderança, razão pela qual é muito mais importante a identificação do que o desenvolvimento de líderes em uma organização. C. Cada situação enfrentada demanda um tipo diferente de liderança, sendo irrelevante o estágio de maturidade dos subordinados, pois o que realmente importa é o preparo do líder. D. A eficácia da liderança está fomentada, imbricada, com a adequação do estilo do líder ao grau de maturidade dos liderados. Os líderes apoiadores são mais eficazes que os líderes diretivos em qualquer cenário, eis que são capazes de reduzir a tensão e fomentar a motivação. Resposta D. A eficácia da liderança está fortemente imbricada com a adequação do estilo do líder ao grau de maturidade dos liderados. Os estudos sobre liderança nas organizações, realizados na Universidade de Ohio nos anos de 1940, apontavam duas dimensões independentes da atuação do líder, sendo a denominada estrutura de iniciação, correspondente ao ponto de capacidade em que o líder A. Obtém a confiança mútua nos relacionamentos com os liderados, adquirindo respeito e consideração. B. É capaz de definir e estruturar o seu próprio papel e o dos liderados para a realização dos objetivos e metas da organização. C. Permite que o próprio grupo estabeleça as metas organizacionais e defina o caminho a seguir para alcançá-las. D.
consegue formar novas lideranças e indicar um sucessor, de forma a poder ascender outros pontos na organização. Deixa de estar focado na tarefa e passa a valorizar os liderados como agentes ativos na definição das prioridades da organização. Resposta B. É capaz de definir e estruturar o seu próprio papel e o dos liderados para a realização dos objetivos e metas da organização. Os estilos clássicos de liderança, propostos a partir da concepção de Kurt Lewin na década de 1930, que ficaram conhecidos como os três White-Lipped, correspondem a carismática, transacional e transformacional. B. Situacional, estrutural e contingencial. C. Autocrática, democrática e liberal. D. Diretiva, participativa e coercitiva. E. Operacional, gerencial e estratégica. Resposta C. Autocrática, democrática e liberal. O conceito de caminho objetivo para a liderança concentra-se em vários tipos de comportamento do líder e de fatores situacionais. Colaboradores que possuem forte necessidade de segurança provavelmente estarão mais satisfeitos com o líder A. Diretivo, que reduz a incerteza ao estabelecer regras e procedimentos. B. Incentivador, que garanta um ambiente de trabalho acolhedor. C. Participativo, que compartilha a todo momento as informações que possui, oferecendo apoio a cada colaborador. D. Inspirador, que mantém um clima de reforço positivo para toda a equipe. E. Conciliador, que reduza ruídos no ambiente e evite a ocorrência de conflitos. Resposta A. Diretivo, que reduz a incerteza ao estabelecer regras e procedimentos. Um grupo de colaboradores procura o psicólogo organizacional da empresa para relatar que seu gestor conta com baixa disposição para escutar o grupo e que não gosta de compartilhar informações. Além disso, é pouco atento às necessidades da equipe, preferindo emitir um comportamento de liderança caracterizado basicamente pelo rígido estabelecimento de objetivos desafiadores e pela busca constante de um melhor desempenho. Durante a conversa, o psicólogo identifica que o comportamento de liderança adotado por esse líder é A. Co-criativo, B. De influência ascendente, C. Situacional, D. Contingencial, E. Orientado para realizações.
Resposta é orientado para realizações. Uma das classificações apontadas pela doutrina para o tema da liderança indica a divisão entre as teorias situacionais e, de outro lado, as teorias de estilo de liderança, também chamadas comportamentais. De acordo com o preconizado por estas últimas, a estrutura de iniciação corresponde ao ponto em que o líder adquire as habilidades necessárias a seu papel. B. A liderança é algo inato, não podendo ser aprendida, razão pela qual os líderes devem ser identificados entre os membros da organização. C. Predominante não são os traços de personalidade, mas sim o interesse de liderança adotado pelo líder da organização. D. O tipo de estrutura organizacional adotada determina a escolha do melhor líder para os subordinados. E. Cada equipe possui peculiaridades que demandam diferentes estilos de liderança, sendo a democrática a menos eficaz. Resposta C. O predominante não são os traços de personalidade, mas sim o estilo de liderança adotado pelo líder da organização. Os estudos sobre liderança e a influência do comportamento do líder sobre a atuação e produtividade dos liderados ganharam ênfase nos anos de 1940, sendo emblemáticos aqueles desenvolvidos por estudiosos da Universidade de Ohio e da Universidade de Michigan. Dentre esses últimos, emergiu a teoria bidimensional, segundo a qual é impossível identificar duas dimensões do comportamento da liderança, orientação para o funcionário, pessoas, e orientação para a produção, tarefas. B. Existem duas dimensões da atuação do líder, a primeira racional, que deve ser priorizada em situações ordinárias, e a segunda intuitiva, que só deve ser ativa em situações extraordinárias. C. O líder pode ser avaliado a partir de duas abordagens distintas: características pessoais ou inatas e habilidades adquiridas, sendo considerado mais eficaz aquele que apresentar a melhor combinação aplicável ao estilo dos liderados. D. Existem dois tipos específicos de líderes, com diferentes dimensões de atuação: o líder gerencial, centrado em resultados, e o líder carismático, centrado na própria atuação. O fenômeno da liderança pode ser estudado sob duas dimensões ou enfoques diversos: a perspectiva ativa e a perspectiva reativa, sendo ambos relevantes para o alcance dos resultados pretendidos. Resposta A. É possível identificar duas dimensões do comportamento da liderança: orientação para o funcionário, pessoas, e orientação para a produção, tarefas. A teoria caminho-meta ou caminho-objetivo, desenvolvida por Robert House, a partir dos estudos da Universidade de Ohio, identifica e detalha diferentes comportamentos de liderança e a sua adequação às contingências ambientais e a características dos subordinados, entre eles a liderança autocrática, que não leva em conta as necessidades dos liderados, mas é a única viável em situações de conflito instalado. B. Participativa, adequada para liderados de baixa capacitação e pouca motivação. C. Apoiadora, semelhante à estrutura de iniciação,
e adequada quando os liderados não realizam tarefas estruturadas. D. Carismática, que induz a uma automotivação dos liderados e é adequada para tarefas desafiadoras. E. Diretiva, adequada quando as tarefas são ambíguas, mas que pode ser percebida como redundante por liderados experientes. Resposta é diretiva, adequada quando as tarefas são ambíguas, mas que pode ser percebida como redundante por liderados experientes. Nos anos de 1940, estudiosos da Universidade de Ohio buscaram identificar dimensões independentes do comportamento do líder. Tais estudos descreveram duas categorias de liderança, sendo uma delas a denominada A. Carismática, que pode ser definida como o ponto no qual o líder possui relacionamentos de trabalho caracterizados pela confiança mútua. C. Autocrática, quando apenas o líder decide e fixa diretrizes, sem nenhuma participação do grupo na construção dos objetivos. C. Liberal, onde as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, cabendo ao líder o papel de orientação e estímulo. D. Estrutura de iniciação, que corresponde ao ponto de capacidade em que o líder consegue definir e estruturar o próprio papel e dos liderados em busca dos objetivos. É consultiva, que apresenta como principal característica o envolvimento total dos liderados na definição dos objetivos e na tomada de decisões. Resposta D. Estrutura de iniciação, que corresponde ao ponto de capacidade em que o líder consegue definir e estruturar o próprio papel e dos liderados em busca dos objetivos. Os estilos clássicos de liderança, baseados nos estudos de Kurt Lewin, também denominados os três White Slips, correspondem a lideranças A. Autocrática, democrática e liberal. B. Carismática, autocrática e participativa. C. Coercitiva, benevolente e consultiva. D. Situacional, transacional e transformacional. E. Diretiva, consultiva e apoiadora. Resposta A. Autocrática, democrática e liberal. Os estudos sobre liderança contemplam as denominadas teorias situacionais, entre as quais o modelo de Flieder, segundo o qual A. A liderança deve ser baseada na troca, cabendo ao líder participativo o atendimento das necessidades dos subordinados. B. A eficácia da liderança depende da adequação do estilo do líder com o grau de maturidade dos subordinados. C. A liderança deve ser diretiva, cabendo ao líder deixar claro o que espera dos subordinados, propondo ações claras e objetivas. D. A eficácia gerencial está atrelada à manipulação corretiva da situação
e não ao estilo ou personalidade do líder. O desempenho eficaz do grupo depende da combinação adequada entre o estilo de liderança do líder com os subordinados e o grau em que a situação dá o controle e a influência para o líder. Resposta é: o desempenho eficaz do grupo depende da combinação adequada entre o estilo de liderança do líder com os subordinados e o grau em que a situação dá o controle e a influência para o líder. Segundo Paul Hersing e Kennedy Blechat, liderança é o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou um grupo nos esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. Referidos autores desenvolveram um modelo situacional de análise da liderança com ênfase no ambiente interno, adequando as diferentes formas de liderar ao clima organizacional, podendo ser, conforme o caso, diretiva, participativa ou apoiadora. B. No propósito da instituição que, por seu turno, orienta o estilo de liderança a ser aplicado, transacional ou transformacional. C. Na transformação dos liderados, proporcionada a partir da adoção do estilo de liderança mais adequado à situação apresentada. D. No ambiente externo, que deve direcionar os esforços do líder para conduzir os liderados na direção dos objetivos e metas traçados. E. Na maturidade dos liderados, ao que deve adequar-se o estilo de liderança adotado, que pode ser dirigir, persuadir, participar ou delegar. Resposta é: na maturidade dos liderados, ao que deve adequar-se o estilo de liderança adotado, que pode ser dirigir, persuadir, participar ou delegar. A teoria da liderança situacional, sustentada por Paul Hersing e Kennedy Blechat, preconiza um modelo de análise da liderança com ênfase nos liderados, levando em conta o grau de maturidade destes para escolher o estilo de liderança adequado. B. No ambiente externo, ponderando para a escolha do líder ideal as ameaças e desafios apresentados. C. No líder, notadamente nos traços de personalidade apresentados que devem ser aderentes ao perfil da empresa. D. No comportamento do líder, classificado diretivo ou persuasivo, e que deve ser cortejado com a situação apresentada. Nas variáveis endógenas e exógenas da organização e como elas impactam o comportamento do líder. Resposta A. Nos liderados, levando em conta o grau de maturidade destes para escolher o estilo de liderança adequado. Em determinada organização, o administrador se baseia na teoria situacional para liderar seus subordinados,
Seguindo essa teoria, ao reconhecer que possui subordinados competentes e dispostos, o administrador deve assumir uma postura de a. Direção, b. Persuasão, c. Orientação, d. Delegação, e. Participação. Resposta D. Delegação. Nem todos os administradores são líderes e nem todos os líderes são administradores. Liderança e administração são dois termos próximos, mas que costumam ser confundidos. Em relação aos líderes transformacionais, é correto afirmar que a. Negociam a troca de recompensas por esforço e reconhecem as conquistas. b. Administram por exceção, intervêm apenas quando os padrões não são alcançados. C. Procuram e observam os desvios das regras e dos padrões, tomando as atitudes corretivas necessárias. D. Inspiram seus liderados a transcender os próprios interesses pelo bem da organização ou do grupo. E. Têm uma gestão laissez-faire, oposta à gestão autocrática. Resposta D. Inspiram seus liderados a transcender os próprios interesses pelo bem da organização ou do grupo. Leia o fragmento a seguir. Liderança pode ser definida como a capacidade de, espaço, um conjunto de, espaço, para alcançar metas e objetivos, apesar da organização conferir aos seus gestores a, espaço, formal. Isso não lhes garante uma capacidade de liderança eficaz. A opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima é a. Gerenciar, negócios, capacidade. b. Motivar, subordinados, eficiência. c. Mobilizar, recursos e hierarquia. d. Motivar, gestores, liderança. e. Influenciar, pessoas, autoridade. Resposta é influenciar, pessoas, autoridade. A abordagem da nova liderança avalia o líder como um articulador, alguém capaz de dar e gerir significados, e a liderança é percebida como transformacional e visionária. Sobre uma das subcategorias da nova liderança, assinale a afirmativa correta. A. Na liderança carismática, o líder era obedecido devido às suas qualidades excepcionais. Ele envolve os colaboradores com os objetivos estabelecidos, denominando-os intelectualmente. B. Na liderança transformacional, o líder usa a legitimidade e a autoridade inerentes ao seu cargo para exercer o seu poder. C. Na liderança transacional, há um forte comprometimento com ideias visionárias. O líder ajuda a pensar e a desafiar ideias
a buscar motivos potenciais em seus seguidores. D. Na liderança carismática, o líder busca a obediência do seguidor por meio de trocas e recompensas, que podem ser econômicas, psicológicas ou políticas. E. A liderança transacional atua com base no envolvimento emocional entre líder e liderados. Não há espaço para questionamentos. Resposta A. Na liderança carismática, o líder é obedecido devido às suas qualidades excepcionais. Ele envolve os colaboradores com os objetivos estabelecidos, denominando-os intelectualmente. O modelo de liderança situacional possui entendimento de que os líderes bem-sucedidos estão continuamente adaptando seus estilos de liderar. Esse modelo parte do pressuposto que os líderes devem exercer estilos de liderança baseados a. Nos traços da personalidade que são valorizados pela sociedade em cada época, b. Nas ações dos integrantes da cadeia de valor da empresa, a exemplo dos fornecedores e clientes finais, c. Na capacidade, disposição e confiança dos subordinados para desempenhar determinadas tarefas, d. Nas possibilidades financeiras, na política salarial e nos incentivos estabelecidos pela organização. E. Na divisão societária da entidade e seu consequente sistema de governança. Resposta C. Na capacidade, disposição e confiança dos subordinados para desempenhar determinadas tarefas. A teoria da liderança situacional, proposta por Hesse e Blanchard, enfatiza as características dos liderados para determinar o comportamento de liderança mais adequado, ou seja, a teoria sustenta que o estilo de liderança mais eficaz é contingente às características dos liderados. Mais especificamente, a teoria propõe que o estilo de liderança mais eficaz depende do nível de prontidão dos subordinados, que se refere ao a. Nível das competências individuais e ao grau de satisfação com o trabalho. B. Nível de engajamento e ao tipo de comprometimento organizacional. C. Grau de capacidade e ao interesse em desempenhar uma determinada tarefa. D. Nível de satisfação com a chefia e ao grau de proatividade do subordinado. E. Grau de atração das recompensas e a percepção da relação esforço-desempenho. Resposta C. Grau de capacidade ao interesse em desempenhar uma determinada tarefa. Um administrador acaba de assumir a chefia da área de operações da empresa em que trabalha. O administrador tem pouco tempo de casa e sua promoção foi vista como desconfiança e insatisfação pelos colegas de equipe. O setor é responsável por projetos importantes de melhoria e inovação
na área fim de atuação da empresa. Os membros da equipe são especialistas em suas áreas de atuação e seu trabalho é bastante valorizado pela empresa. O novo chefe entende que terá pouca liberdade para recompensar ou punir os membros da equipe. Pelo modelo contingencial de liderança de Flieder, na situação descrita, o estilo de liderança mais eficaz seria A. Orientado para o relacionamento. B. Orientado para a tarefa. C. Transacional. D. Transformacional. E. Apoiador. Resposta B. Orientado para a tarefa. Uma das formas de liderança mais louvadas na atualidade, principalmente porque tem surgido em empresas de setores novos que englobam negócios totalmente inusitados, formados por projetos, objetos, aplicativos e etc., se contrapõe aos objetivos de liderança no século passado, que eram basicamente e quase que exclusivamente para a manutenção da estabilidade, do crescimento orgânico, da preservação dos lucros. O tipo de liderança desse novo líder, bastante desejável nesses setores dinâmicos e contemporâneos, é denominado A. Interrelacional, B. Virtual, C. Autônomo, D. Transformacional, E. Participativo. Resposta D. Transformacional. Uma liderança que é exercida com base na discussão das diretrizes e metas com a equipe de trabalho, porém conduz e orienta a equipe para a obtenção de resultados, é chamada de liderança A. Centralizada, B. Autocrática, C. Democrática, D. Descentralizadora, E. Liberal. Resposta C. Democrática. Ao avaliar as características da nova liderança da companhia, um administrador afirmou que naquele momento havia ali líderes tipicamente A. Transformacionais, que negociam a troca de recompensas por esforço, prometem recompensas pelo bom desempenho e reconhecem conquistas. B. Visionários, que procuram e observam desvios de regras e padrões, tomando as atitudes corretivas necessárias e intervindo apenas quando os padrões não são alcançados. C. Transacionais, que conduzem e motivam seus seguidores para o alcance das metas estabelecidas, esclarecendo os papéis a serem desempenhados por cada um e deixando claro o nível de exigência das tarefas a serem cumpridas. D. Situacionais, com comportamentos encorajadores, caracterizados por estabelecimento de regras e instruções detalhadas, monitoramento direto e centralização decisória, independentemente das qualificações e competências do subordinado. E. Autênticos,
que têm capacidade de criar e articular uma visão realista, crível e atraente do futuro para a organização que cresce e melhora a partir do presente. Resposta C. Transacionais, que conduzem e motivam seus seguidores para o alcance das metas estabelecidas, esclarecendo os papéis a serem desempenhados por cada um e deixando claro o nível de exigência das tarefas a serem cumpridas.